Olá, tudo bem? O assunto agora é logística e para isso eu recebo 3 nomes importantes desse mercado. Luiz Brito, que é professor da EASP-FGV e chefe do departamento de produção. Tudo bem, professor? Oi, tudo bem. A seu lado, Paulo Roberto Guedes, que é diretor-presidente CEO da Veloce Logística. Falei certo? Certo. E também aqui com a gente, Manuel Reis, que é professor da EASP-FGV e coordenador do CELOG, que é o Centro de Excelência e Logística. Paulo, eu começo te perguntando quais são os desafios desse mercado. Bom, eu vejo 3 grandes desafios, né, como operador logístico. Eu começaria, evidentemente, pela infraestrutura. É difícil nós imaginarmos que um operador logístico poderá ter uma logística eficiente de baixo custo se a infraestrutura não ajuda. Notadamente no Brasil, que nós temos um país extremamente rodoviário e, portanto, com um modal dos mais caros e mais poluentes, então é difícil competir com outros países na medida em que nós temos um modal mais caro. Além do que a infraestrutura de portos, aeroportos, hidrovias é muito carente no Brasil. Então esse é um dos primeiros pontos, ou o primeiro ponto. O segundo ponto é a competência em logística. A própria inexistência de um curso de graduação ou de formado especificamente em logística, né, faz com que nós tenhamos profissionais que vão aprendendo ao longo do tempo. E aí nós defrontamos com um problema grave que é desenhar soluções logísticas mais eficientes. E o terceiro ponto é o que eu particularmente chamo de cultura, falta de cultura logística, tanto de operadores como de usuários da logística. A logística tem que ser entendida como uma disciplina de importância estratégica para as empresas e para governos. E, portanto, ela não pode ser considerada como um produto commodity, onde simplesmente o melhor preço estabelece a melhor alternativa. Professor Luiz, se há mercado, por que há uma carência em competência em logística? Então, acho que os pontos que colocou estão muito bem colocados aí, né? Tem a infraestrutura, tem a competência. Primeiro, a gente não tem um curso específico sobre isso. A logística é uma função que é exercida por profissionais com outras formações. Isso é uma ameaça muito grande à competitividade das empresas brasileiras. Porque cada vez mais nós estamos competindo com empresas multinacionais e com produtos importados. Então, os nossos produtos hoje competem com produtos que são feitos na Índia, na China, em qualquer lugar do mundo, né? Então, essa falta de competência logística nos traz, assim, uma dificuldade de competitividade terrível que ameaça as empresas brasileiras. E o próximo passo qual seria? Então, as empresas têm que se acordar para não olhar apenas para os aspectos externos da infraestrutura, que são muito importantes. Mas existe um outro componente, além da infraestrutura, que é essa competência interna, da capacidade dos profissionais para realmente poder aplicar o conhecimento que já existe, que não é nada novo, aí que está à nossa disposição. Professor Manuel, ele estava falando até dessa falta de cultura no Brasil na questão da logística. O que significa isso na prática? É uma visão não estruturada do que a logística significa. A logística é uma entidade que permite para as organizações terem um diferencial competitivo. Hoje em dia, com uma certa comoditização dos mercados, ou seja, muitas empresas fazem a mesma coisa, é necessário que você tenha instrumentos de diferenciação que não o produto em si. E, portanto, que são aspectos de serviço, de valor agregado, intangível. E um deles, que é fundamental, é a disponibilidade. Se você não disponibiliza, você não vai vender, mas alguém mais o fará. Portanto, a disponibilidade é a grande função da logística. É fazer com que as coisas estejam onde elas são necessárias, no momento em que são necessárias, nas quantidades adequadas, etc., ao menor custo possível, né? Então, é necessário que a alta administração das organizações perceba que, como o Paulo Guedes falou, não é você comprar por preço, mas comprar por resultado, comprar pelo que a logística é capaz de fazer pela organização, né? Paulo, você acha que as empresas não estão entendendo esse processo, a importância de ter uma logística qualificada? A importância da logística nas empresas é uma coisa que já está bem caracterizada nos últimos 30 anos, né? Eles perceberam que o diferencial deles em relação a outras empresas vai via logística também. Porque a gente diz que preço, produto, propaganda, publicidade se assemelham, são muito iguais.
A diferenciação fica por conta de você ter o produto disponível na hora certa, seja o insumo na fábrica, seja o produto final do consumidor. O que faz isso é a logística. O que nós comentamos é o seguinte, que é o fato de as empresas imaginarem que podem comprar logística ou o operador logístico oferecer logística como se fosse uma receita igual para todos. Aquilo que a gente fala que não é um commodity, é porque o serviço logístico ele é uma receita para aquele cliente e para aquela operação. Portanto, o preço e a forma de avaliar a compra desse produto é através da relação custo-benefício. É o que se está agregando ao produto ou àquela empresa. Quando o comprador imagina que isso pode ser comprado de uma forma de commodity por menor preço, ele está errando profundamente na avaliação do serviço. Está olhando só o custo, não o benefício. Ele está vendo só o custo e só o benefício. Então, esse aspecto, embora acho que assim, você está colocando... Muitas empresas já se deram conta, mas na hora de contratar, ela esquece do benefício e trata a logística como um custo. Essa é a e aí visão... isso é um problema que as organizações sofrem hoje no Brasil fortemente. E esse é um problema antigo? É um problema histórico, eu acho. Né? Isso vem um pouco da evolução. Como a logística foi muito tratada internamente nas empresas, como uma área de custos, isso não teve uma importância estratégica. No exterior, o Paulo tem uma empresa de logística que oferece serviços e dá, assim, benefícios que vão além do custo, né, como o Manuel está falando. Um dos pontos importantes aí para chamar a atenção no que o professor Brito estava falando é o fato de que as empresas não têm a visão de custo total. Quer dizer, qual é o custo total para chegar lá com o produto competitivo? Eu só olho o custo local da logística, o custo da produção, qual é o conjunto? Tem que ser a visão integrada para que eu possa efetivamente... E quem nas empresas deveria ter essa visão integrada? É o CEO, é o departamento de RH? CEO. Para começo de conversa é a alta administração. Tá. Porque se a alta administração... forma é o profissional de logística que, como a gente já comentou, não está com a competência para olhar as coisas dessa forma. Mas também o profissional de logística é pressionado para comprar barato. Sem dúvida. Já vem lá de cima, isso vem lá de cima, né? Tem que comprar barato. Aí ele vai comprar barato. Né? Mas me diz uma coisa, professor Manuel. Num momento de crise, quando não se vende tanto, uma fórmula de equacionar isso não é comprar mais barato? Você tem que, de novo, olhar o custo total. Certo? Comprar mais barato pode significar um impacto muito maior na sua cadeia do que aquele ganho que você teve na sua compra da logística. Você não vai disponibilizar adequadamente, não vai ter um operador competente o suficiente, ou vai matar os operadores que conseguem trabalhar bem. Portanto, o conceito de custo total é muito importante por isso, porque apesar de eu economizar aqui, eu acabo tendo um custo final muito maior do que a economia que eu tive aqui. Então não vale a pena essa economia. De nada adianta você abastecer uma loja de brinquedos pelo menor custo possível depois do Natal ou depois do Dia das Crianças. A vantagem competitiva que a empresa está tendo é ter esse produto disponível na quantidade certa, sem avaria, antes das vendas ocorrerem, porque depois é um estoque morto. Então, essa relação custo-benefício é que tem que ser avaliada. O que pode acontecer daqui para frente do ponto de vista de competência desses profissionais, professor Luiz? Eu acho assim, o Brasil está num processo de amadurecimento. Né? Cabe a esses profissionais enxergarem o papel mais estratégico da logística. Eu acho que a gente não pode esperar que esse papel estratégico venha a ser dado de presente dos presidentes das empresas da alta direção. O profissional, mesmo que ele atue no nível mais operacional, ele tem que ter a visão estratégica e conquistar esse espaço dentro da organização. Isso que nós estamos falando da logística é muito semelhante ao que a gente vê ao papel de operações, né? Num horizonte um pouco mais tempo, onde a área de produção ela assim, tipo de um mal necessário, tem que atender o que é preciso. E a área de produção e operações assumiu, nas últimas décadas, um papel mais ligado à competitividade da empresa, realmente a contribuir para a competitividade da empresa, às vezes será a razão da fonte de vantagem competitiva. A logística tem o mesmo processo. Eu acho que isso está acontecendo no Brasil, mas essa composição, eu acho, de limitações da infraestrutura, de limitações de formação, né, como o Paulo muito bem colocou, e essa cultura do passado nos dificultam a romper essa barreira. A gente fala aqui de várias camadas dessa história. Qual que é o papel do governo nesse cenário? Olha, como governo nós não vamos olhar só o executivo, nós vamos olhar também o legislativo, né? Nós temos um problema seríssimo no Brasil, que é o problema do nosso sistema tributário.
Nosso sistema tributário é um gerador de custos na logística, porque ele acaba induzindo uma circulação de veículos maior do que o necessário, causando mais poluição, etc. Então, no papel da reforma tributária, que está no prelo há cerca de 20 anos, que não saiu até hoje, essa reforma é resistida principalmente pelos governadores de estado, porque vão perder o ICMS como fonte de recursos e vão ter que participar de um processo de um bolo maior, que aí tem um problema político no meio. E eu acho que, olhando o executivo, é fundamental que se comece a implantar ferrovias, hidrovias também, que não se fala muito. Nós temos um problema. Nós temos a terceira maior rede mundial de rios. E o nosso transporte fluvial responde por menos de 1% do total da produção de transporte. Por quê? Porque nós barramos os rios com barragens hidrelétricas e não fizemos o sistema de transposição de barragens, que são as eclusas. Então, não posso navegar nos rios. E o fluvial é o mais barato dos modais. Aí vem o ferroviário e aí vem o rodoviário, com diferenças expressivas. Cada um tem a sua função, mas é necessário ter os três. Então, eu acho que ao governo compete induzir as mudanças no sistema tributário, juntamente com o legislativo, e compete ter bons planos e conseguir implantá-los. E, Paulo, na prática, como é que o mercado sentiu isso que o professor Manuel está dizendo? Bom, o problema de infraestrutura a gente sente no dia a dia, né? Quando nós, por exemplo, operamos no Porto de Santos, em épocas normais e em épocas de safra, você precisa do dobro do equipamento para fazer a mesma operação de transporte. Simples. Por quê? Porque o seu caminhão fica para aguardar o embarque no Porto de Santos ou para sair do Porto de Santos 2, 3 dias, 4 dias ou uma semana, quando normalmente você poderia fazer uma viagem por dia. O outro exemplo é que você viaja, por exemplo, nós estamos falando de estradas rodoviárias. O Brasil tem cerca de 2 milhões de quilômetros de estrada, mas tem 200 mil só de asfaltadas. 200 mil. O Japão tem 4 vezes mais estradas asfaltadas que o Brasil. 4 vezes mais. Uma casca de nós. Do tamanho do Japão. Então, o que acontece é que quando você viaja para grandes distâncias, você encontra estradas em condições péssimas, ruins, e você gasta um jogo de pneu numa viagem se você não dirigir com cuidado. Além do que a velocidade comercial é muito mais baixa, o gasto com combustível, com tempo de viagem, tudo isso faz parte de um aumento no custo logístico. Eu só faço uma observação. O transporte rodoviário não é o mal do Brasil. Ele ainda é a nossa solução. É que, infelizmente, os demais modais, dutoviário, aeroviário, hidroviário e ferroviário, é que não se desenvolveram. Ferroviário, por exemplo, nós temos 30 mil quilômetros de ferrovias desde a época da exportação do café. Há mais de 50 anos que a gente tem 30 mil quilômetros de ferrovia. Esse novo plano, esse plano que foi concebido em 2012, implica em se construir, num período relativamente curto, mais 12 mil quilômetros de ferrovias. É muito para o Brasil? 40 mil? Não. Não é muito, mas vai mudar brutalmente a nossa capacidade de integração do país. Paulo, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, eu queria uma dica, na verdade, de cada um de vocês. Daqui para frente, o que deve mudar? Do ponto de vista de mercado, o que muda? Olha, eu acho que tanto usuários dos serviços logísticos como dos operadores logísticos, o importante é entender que a logística tem importância estratégica para as empresas e para os países. É sinônimo de crescimento e desenvolvimento. A partir daí, a gente não considerará a logística como commodity. Professor Luiz? Então, eu enfatizaria assim a necessidade da gente buscar uma melhor formação e conhecimento. Acho que hoje em dia existe para todos os profissionais de logística, existem materiais, cursos, informações disponíveis, que cada um, assim, não trate a logística amadoristicamente, mas procure as melhores práticas que existem, aprendê-las e praticá-las. E, por fim, professor Manuel, do ponto de vista de cultura, o que deve ser mudado? Eu acho que temos que começar pela alta administração das organizações. Os CEOs, os presidentes, precisam compreender essa importância e, a partir daí, irradiar isso para baixo das suas organizações. Meninos, muito obrigada pelo nosso bate-papo, nosso debate. E obrigada a você também que acompanhou mais essa conversa. Dessa vez a gente falou sobre logística. Até a próxima.